Olá, bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa divisão em salas, da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Obviamente, nós não podemos ainda nos reunir, estamos impedidos de nos reunir como nas salas, pode evitar, para evitar aglomerações, como diz. Então, estamos aqui hoje para ministrar mais uma aula aos catecúmenos. Agora nós iremos iniciar uma nova revista, uma nova lição. Iremos falar hoje a respeito do Espírito Santo. É um assunto muito em voga, muito atual. O Espírito Santo sempre foi e sempre será um assunto atual. E também um assunto sobre o qual há muitas divergências, há muitos conflitos sobre ele. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma indicação de um livro aqui para os irmãos, o livro O Espírito Santo, do senhor Abraham Kuyper. Esse livro é o clássico sobre o Espírito Santo. Queria orar inicialmente, pedindo para que Deus nos abençoe, para que o Senhor nos guarde e nos encha com seu Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Antes de começarmos, deixa eu só dar uma iluminada aqui. Ok. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor a tua direção, pedir que o Senhor nos oriente com esse mesmo Espírito Santo sobre o qual iremos falar nessa noite, nessa manhã, e que o Senhor enche nosso coração de sabedoria para podermos vivermos de maneira sábia e justa no presente século. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, a nossa lição hoje fala sobre o Espírito Santo. E o texto básico da leitura é também um texto fundamental no Novo Testamento, o livro de João, capítulo 16, onde Jesus Cristo fala a respeito do Consolador. O Consolador. Capítulo 16, versículo de número 7 do Evangelho segundo João, nós podemos ler: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ouvir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai me deu, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém. Essa é a leitura do capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 15. Muitas vezes nós somos acusados de não termos uma doutrina do Espírito Santo. Como presbiterianos, as pessoas nos contrastam com o movimento pentecostal, que tem sua ênfase na manifestação do que eles chamam manifestação do Espírito Santo. E eles olham para nós e contrastam com os pentecostais e dizem: e vocês não têm o Espírito Santo, vocês presbiterianos. Então nós somos taxados, rotulados como crentes que não têm o Espírito Santo. Quando, na verdade, a nossa confissão, a partir do credo apostólico, tomando como a nossa confissão primária
A Escritura, a nossa confissão secundária, o credo apostólico, está lá no credo apostólico dizendo: eu creio no Espírito Santo. Nós afirmamos que cremos no Espírito Santo. A igreja é uma comunhão dos santos, redimidos dos seus pecados, por causa do Espírito Santo que os convenceu. O Espírito Santo convence o crente. Como é que nós poderíamos não acreditar no Espírito Santo, ou muito menos não ter o Espírito Santo? Se o Espírito Santo é o vivificador, aquele que dá vida, aquele que dá sentido a todas as coisas, especialmente a vida humana. Então, eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para a realidade do Espírito Santo já no Antigo Testamento. A primeira referência do Espírito Santo se acha exatamente no Antigo Testamento, no capítulo 1 do livro de Gênesis, nos seus primeiros versos, no versículo 2 especificamente, somos informados que na criação o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ou seja, o escritor sagrado no Antigo Testamento, no caso Moisés, que escreveu Gênesis, ele viu o Espírito Santo como alguém que executava ordens, né, e que dava vida à criação. O pairar sobre a face das águas é encher as águas de vida. Se você ler o Salmo 104, por exemplo, Salmo 104, versículo 30, é uma referência à criação de Deus no Gênesis. O salmista diz: enviastes o teu Espírito, e eles foram criados, e assim tu renovas a face da terra. O salmista, como os demais escritores do Antigo e do Novo Testamento, entenderam que o Espírito Santo ele é o doador da vida. Não há como haver vida na criação, seja a vida das plantas, dos animais, dos seres humanos, toda ela é sustentada pelo Espírito Santo. E mais, no Antigo Testamento, o Espírito Santo também é retratado como aquele que, na esfera intelectual humana, o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. É o Espírito Santo, segundo os autores do Antigo Testamento, quem capacita os homens para o serviço. Você pode ler em Êxodo 28, versículo de número 3, Deus derramando do seu Espírito sobre os homens para que eles construam o tabernáculo. Deus adornando o homem com sabedoria, com intelecto, com até mesmo um sentido prático da sabedoria, para que eles trabalhem nos mais diversos ramos, nas mais diversas áreas que compõem uma sociedade. Então, o Espírito Santo ele dá intelecto aos homens. Então, e mais, o Espírito Santo é retratado no Antigo Testamento como aquele que, na esfera moral humana, o Espírito Santo é, antes de tudo, o Espírito de santificação. Ele opera diretamente na mudança de valores dos seres humanos. Eles, antes da vinda do Espírito Santo em seus corações, eles tinham uma gama de valores morais. Depois da chegada do Espírito Santo, né, imprimindo santidade em seus corações e implantando também neles um desejo de viver santamente, o Espírito Santo age na moralidade, na moral, nos valores morais do homem. Por isso que é dito que os ímpios não têm o Espírito Santo e vivem dissolutamente. Enquanto que os crentes, os que servem a Deus, possuem uma vida santa porque possuem também o Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nós é a lâmpada do Senhor que esquadrinha o que há de mais íntimo no nosso corpo, como diz lá o escritor, o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 20, versículo 27. Uma outra característica, uma outra faceta do Espírito Santo no Antigo Testamento, ressaltada pelos escritores sagrados na Antiga Aliança, é que o Espírito Santo ele opera não apenas na moralidade, mas aguçando o senso de religiosidade que já existe nos seres humanos.
Deus adornou os homens com a semente da religião. Todo homem, toda sociedade, a mais arcaica, a mais moderna, todos os homens são adoradores de alguma coisa, de alguma pessoa. Antes da conversão, antes da vinda do Espírito Santo para a vida de alguém, os seus valores estão tortuosos e a sua adoração, a sua religiosidade é tortuosa. Eles adoram tudo, árvores, florestas, sol, lua, rios, né? Os gregos, os romanos, eles eram mestres, uma fábrica de deuses. Eles não apenas cresciam em extensão territorial com seus impérios, mas eles também cresciam, à medida que o império crescia, crescia também o seu senso de religiosidade, ou o sincretismo religioso. Eles engoliam uma nação e engolia também consigo as divindades daquela nação que eles subjugavam. E assim, o Império Romano, o Império Grego virou uma grande panaceia, né, de divindades, de deuses. Eles adoravam absolutamente tudo. Não é diferente no homem moderno, no ímpio moderno. O ímpio moderno tem uma gama de divindades que ele adora. Existe até um Deus da causa impossível, o Deus do desconhecido, né, como diz Paulo lá no Areópago, na Grécia. É um Deus, já que vai que a gente esquece de algum, então vamos criar um Deus desconhecido. Então eles criavam isso. Quando o Espírito Santo vem na vida de alguém, ele direciona a religiosidade do ser humano na linha, no trilho, no alvo correto. A adoração do homem passa a ser canalizada para Deus somente, para a Trindade somente. Somente a Deus adorarás e somente a Ele lhe darás culto. Não farás imagem de escultura para ti. A primeira coisa que o Espírito Santo nos alerta no Antigo Testamento é para a exclusividade da adoração ao Deus Trino, que nós devemos nos arrepender e quebrar todos os ídolos, lançar fora todos os ídolos e nos concentrar e canalizar nossa adoração apenas ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma das grandes promessas de Deus no Antigo Testamento é exatamente a promessa do derramamento do Espírito Santo, em que Deus imprimirá através do Espírito Santo no coração de cada um dos seus esse desejo de adorar. Deus será conhecido por todos. É o Espírito Santo operando na vida do ser humano que lhe dá a capacidade de amar, de observar a vontade de Deus, de fazer e desejar cumprir a vontade de Deus. Então, nós percebemos que o Antigo Testamento ele está recheado do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um invencionista, ele não apenas aparece no Novo Testamento. Ele está permeado, desde, como eu disse, como eu li aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele já fala nesse Espírito Santo, nesse ser, essa terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo. Se observarmos também no Novo Testamento, especialmente nos 3 evangelhos, eles falam sobejadamente sobre o Espírito Santo. A primeira referência do Espírito Santo no Novo Testamento está no nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi uma operação miraculosa, maravilhosa do Espírito Santo do ventre da Virgem. Jesus não nasceu como eu, como você. Ele nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo fecundou uma mulher para que ela engravidasse e nascesse o menino Jesus. O ministério de Jesus, sua pregação, seus milagres, sua vida, sua obra, foram manifestações claras do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Jesus Cristo. Ele mesmo diz isso, Lucas 10, 21 e 22. Eis que o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Jesus sentiu e foi impulsionado, energizado pelo Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade estava com a segunda pessoa da Trindade em todo o seu ministério. Logo em seguida, a primeira aparição
do Espírito Santo, né, no nascimento de Jesus Cristo. Logo em seguida, nós encontramos o Espírito Santo, Jesus exortando os seus ouvintes com relação a não pecarem contra o Espírito Santo. Jesus diz em Lucas 11:15, né? Deixa eu me ver aqui. Jesus diz: Jesus exorta os seus leitores, os seus ouvintes, dizendo: mas algum dentre eles diziam: ora, ele expele o demônio pelo poder do Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus então diz: né, Lucas 11:15, aqui Jesus Cristo está dizendo, deixa eu me procurar essa referência. Em Mateus 12:31. Por isso vos declaro, Mateus 12, versículo 31. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, de maneira nenhuma, não será perdoada. Ou seja, Jesus adverte que pecar contra a terceira pessoa da Trindade, esse pecado, ele é mortal, é um pecado para a morte, porque não há perdão para ele. É o pecado imperdoável, é o máximo do pecado. É o máximo da dureza de coração. É o pináculo da maldade, é pecar contra o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele está no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, especialmente nos 4 evangelhos, como um auxílio ao ministério de Jesus Cristo e de todos aqueles a quem Jesus Cristo autoriza para pregar em seu nome. Nós encontramos os discípulos pelo poder do Espírito Santo pregando, encontramos os discípulos pelo poder do Espírito Santo exorcizando, mas sempre porque eles estavam cumprindo uma ordem dada pelo próprio Jesus Cristo. Então, o ministério de Jesus Cristo era também o ministério do Espírito Santo. Logo, Mateus capítulo 7, versículo 28 e versículo 29, deixa bem claro que o Espírito Santo estava sobre Jesus Cristo. Ele tinha o poder do Espírito Santo sobre ele para que ele pudesse fazer as obras que fez, as curas, as libertações, a sua pregação, toda ela foi direcionada, ministrada, aplicada ao coração dos ouvintes pelo Espírito Santo. Mais especificamente, dentre os 4 evangelhos, o que recebe uma atenção muito especial do Espírito Santo é o Evangelho de João. João dedica boa parte da sua obra para essa ação do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus diz, já no 3º capítulo dessa obra, desse evangelho, no capítulo 3, Jesus diz que o homem, diz a Nicodemos, que o homem precisa nascer de novo. A vontade e o auxílio do homem nada pode fazer nesse novo nascimento. A sua regeneração não é fruto dele. Nós não geramos filhos nascidos de novo. Nem fomos nascidos de novo pelo nosso nascimento. Essa é uma obra exclusiva, sobrenatural. É uma obra do Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 13.
que esses filhos de Deus não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Então é o Espírito Santo quem regenera o homem através da pregação da palavra. O Espírito Santo vivifica, como eu já disse, né? Mas isso está muito claro no Evangelho de João. João está importando essa ideia do Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele produz vida. Ele não apenas vem para regenerar a pessoa, mas para habitar nos redimidos, concedendo-lhes a verdadeira comunhão espiritual, concedendo-lhe vida espiritual. O Espírito Santo é o doador da vida, também da vida espiritual. Não apenas o mantenedor e o sustentador da vida física, mas sobretudo da vida espiritual. Não ter o Espírito é não ter vida espiritual, é estar morto espiritual. Né? Não ter vida física é estar sem a ânima, sem o sopro de vida, sem a parte material, ficando apenas a parte material. Isso é morte física. Né? As pessoas não regeneradas, ela é como um vale árido, seco e sem terra, sem vida. Mas o Espírito Santo habitando nelas, a plenitude de satisfação. João 4, versículo 10. João também traz uma coisa interessante no seu Evangelho, que é os nomes do Espírito Santo. Jesus Cristo, especialmente no Evangelho de João, usa 3 nomes para qualificar o Espírito Santo. Ele diz que ele chama o Espírito Santo de o Consolador, João 14, 16, né? E aí concentra a ideia de um conselheiro, um consolador é um advogado, alguém que nos orienta, alguém que protege, conforta, auxilia. O Espírito Santo, como consolador, está constantemente ao lado do crente, fortalecendo e dando vida vitoriosa ao crente. É nesse sentido que ele é o consolador. Lembra que Jesus diz, eu vou, mas deixarei o Consolador. Não haverá uma lacuna com a partida de Jesus, porque essa lacuna será preenchida com o Espírito Santo, que é Jesus. O Espírito Santo é Deus, a Trindade é uma só. É Jesus agindo espiritualmente no coração dos discípulos para que eles não se entristeçam com a partida de Jesus. O Espírito Santo é chamado por Jesus de o Espírito da Verdade. João 14, versículo 17. Tudo que o Espírito Santo diz é verdade. Não há mentira, não há dolo nas palavras do Espírito Santo. Tudo que Satanás diz é mentira, ainda que esteja encapada de uma verdade. Mas o que ele quer dizer é mentira. E precisa ser silenciado toda mentira. O Espírito Santo é chamado no Evangelho de João de Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16, Jesus descreve o Espírito Santo como sendo o Espírito Santo. É a essência da sua natureza. Ele é um Espírito Santo, puro, sem mácula, sem qualquer inclinação moral para o mal. Todas as suas palavras, todos os seus pensamentos, todas as suas inclinações são para a pureza e para a santidade. Por isso daí o nome. Ele é o Espírito Santo, ou Espírito Santíssimo. Como é essa relação do Espírito Santo na vida humana? Inicialmente, o Espírito Santo, disse Jesus Cristo no capítulo 16 de João, ele convence o homem do pecado. Isso faz com que o Espírito Santo seja alguém que dialoga, que nos convence, que arrazoa conosco para tentar nos convencer, para nos convencer, para convencer os eleitos da sua pecaminosidade, da pecaminosidade do homem. Né? Ele vem com sua santidade falar ao coração do pecador para mostrar, para se contrastar. Olha como eu sou puro, olha como vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam, para ter comunhão comigo, lavar as mãos na pureza. Então ele é essa relação do Espírito Santo convencendo o homem de que ele é pecador, de que ele está na lama, de que ele é corrompido em cada
um das suas faculdades em cada parte, em cada área da vida humana. E mais, o Espírito Santo também, ele convence da justiça, abrindo o entendimento do indivíduo, né, para imprimir o senso de justiça. Nós temos um senso de justiça deturpado. Os nossos valores, como eu disse, eles são deturpados, mas eles são alinhados e purificados com a chegada do Espírito Santo na vida do convertido. Então, esse senso de justiça, ele agora é purificado e canalizado para Deus. Por isso que a nossa justiça ela tem que estar alinhada de Deus. A nossa justiça não está alinhada à justiça humana dos homens, a que os homens produzem por si mesmos, a que os ímpios produzem. A nossa justiça ela é baseada, fundamentada na justiça divina. A justiça humana é subordinada à justiça divina. Essa é a raiz das leis. A raiz das leis, o pressuposto das leis é que Deus é o supremo legislador. Qualquer lei que o homem possa criar jamais pode ir de encontro à lei suprema estabelecida pelo legislador em sua palavra. Tanto é assim que nenhuma lei que os homens façam que vá de encontro a Deus, nós podemos cumpri-la. Importa mais obedecer a Deus do que o homem. Então, o Espírito Santo ele vem exatamente organizar esse senso de justiça, pôr em ordem esse senso de justiça, mostrando que Deus é o fundamento primeiro das leis. Todas as leis nascem dele e têm que sair dele e voltar para ele. E por último, o Espírito Santo é um convencedor. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer do juízo. Que juízo? Juízo final. Há um juízo para os rebeldes. Há um Deus irado contra o pecado e contra o pecador que não se arrepende. O Espírito Santo vem trazer essa verdade à tona. Os seres humanos precisam reparar a justiça de Deus voltando-se para Ele. Caso contrário, Deus já demarcou um dia no qual virá para julgar a humanidade. O Espírito Santo ele nos orienta, ele nos ensina. João 16:12 diz isso. O Espírito Santo, o assunto principal do Espírito Santo, o tema básico, fundamental do Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo não veio trazer algo novo, nada de novo. A obra do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo, ensinar os crentes no caminho de Jesus Cristo e ensinar os crentes a guardar tudo quanto Jesus Cristo falou. Ele não veio trazer novas palavras, novas revelações, pelo contrário. Ele veio nos lembrar de verdades, de palavra e ensinamentos antigos. O crente percebe as glórias de Cristo e da sua suficiência como Salvador através da obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, seríamos incapazes de reconhecer Jesus como Deus, Jesus como Senhor, Jesus como a palavra de Deus encarnada. Você observa que os ímpios eles olham para Cristo, sabem que ele veio ao mundo, que a história humana é dividida em antes e depois dele, mas eles não conseguem aplicar isso às suas vidas práticas porque lhe falta uma ação poderosa do Espírito Santo. Ainda no Novo Testamento, nós temos um livro, além do livro de João, esse livro mais específico, tratando dos atos do Espírito Santo após a subida de Jesus Cristo, a ascensão de Jesus Cristo aos céus, é o livro de Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Nesse livro já começa mostrando o Espírito Santo caindo, enchendo a igreja no capítulo 2. De tal forma que os crentes foram entusiasmados, foram energizados pelo Espírito Santo a retomar a verdade escriturística do Antigo Testamento e falar uns com os outros, como diz lá no texto de Atos 2, das grandezas de Deus.
O Espírito Santo não veio trazer novas línguas. Ele veio encher uma igreja para que essa igreja falasse do que já havia sido falado no Antigo Testamento. Ele veio apontar para Cristo lá no Antigo Testamento. Ele não veio lá em Atos 2 trazer nada de novo. Porque Jesus Cristo disse, ele vos ensinará o que eu tenho dito, o que eu vos tenho ensinado, e me glorificará. Então, não é suposto pensar que o Espírito Santo veio trazer novas revelações no livro de Atos. Pelo contrário, ele veio reacender, reavivar verdades antigas que aquele povo já sabia lá do Antigo Testamento, mas que por uma razão, por outra, por cegueira, por incredulidade, eles não estavam conseguindo conectar as profecias do Antigo Testamento ao que estava acontecendo naquele momento. Então o Espírito Santo vem fazer esse link entre as promessas do Antigo Testamento e o fato de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Esse livro é, na verdade, um conjunto de atos do Espírito Santo através dos discípulos de Jesus Cristo. O Espírito Santo foi quem fez a igreja crescer, Atos 2,41. Foi o Espírito Santo que fortaleceu a igreja no meio da perseguição e ao mesmo tempo guardou a pureza da igreja, Atos 4,24. O Espírito Santo separou homens dotados para o serviço público da igreja, Atos 15, 6 a 29. Enfim, o Espírito Santo ele foi o outro consolador, o advogado, o conselheiro que Cristo mandou para a sua igreja. Em Paulo, em suas cartas, o Espírito Santo é visto de forma sobejada. Paulo é um teólogo, por assim dizer, do Espírito Santo. Ele falou sobre a divindade do Espírito Santo. Paulo diz claramente em Romanos 8:9 que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito de Deus. E o Espírito de Cristo, Paulo diz em Romanos 8:9, o Espírito Santo veio de Cristo, veio de Deus, então ele é também Deus, né? Porque ele veio dessas duas pessoas da Trindade, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, nas cartas paulinas, ele é retratado como o penhor da nossa salvação. É aquele que sela e que serve como garantia de que nós estamos salvos e que essa salvação não será perdida. Pelo contrário, seremos salvos no último dia porque o Espírito Santo nos selou. Porque o Espírito Santo é o nosso penhor. Paulo diz que quem não tem o Espírito de Santo não pertence a Cristo. Romanos 8:9. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. O Espírito Santo santifica a vida do crente. Paulo diz que a nossa luta é contra a carne e contra o pecado. E o Espírito Santo é que nos ajuda nessa luta. Por quê? Porque o Espírito Santo mortifica os efeitos pecaminosos da nossa carne pecaminosa. Romanos 8, versículo 13, Paulo diz bem claramente isso, né? É ele quem nos ajuda matando os desejos, né? Aniquilando os desejos, sufocando, tirando de nós, né? Desejos que nos levarão, que buscam nos levar para distante de Deus. O Espírito Santo santifica a vida do crente. Há um ponto aqui na lição que o autor fala sobre a sensibilidade do Espírito. E ele diz assim: é possível entristecer o Espírito Santo e até apagar a sua voz, que nos fala por meio da sua Escritura, como diz Efésios 4:30. Cristo disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9. Na vida cristã é de suma importância que tenhamos ouvido o Espírito espiritualmente sensível, que ouçamos espiritualmente o que o Espírito Santo diz às igrejas, que sejamos capazes de ouvir todas as orientações do Espírito Santo. Enfim, o que dizemos quando confessamos que cremos no Espírito Santo é afirmarmos que se vivemos no Espírito, nós também devemos andar nele,
como diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, 25. Tem de existir uma realidade prática da nossa confissão. Nossa confissão não é algo teórico da nossa cabeça que a gente repete só para dar uma explicação. Eu creio no Espírito Santo. Não, eu creio no Espírito Santo e eu vivo sob a orientação dele, sob a direção dele. Ser cheio do Espírito Santo significa ser guiado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é fazer loucuras em seu nome, mas em obediência ouvir a palavra do Espírito e se deixar levar por ele. À luz do seu ministério orientador, estejamos então prontos para dizer: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como disse Jesus, né? Como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 9, e também está lá em Gálatas 5, 25. Meus irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou ler com atenção, vou repassar o vídeo, vou ler com atenção e respondo pessoalmente a cada um. Se você não quer deixar seu comentário aqui no comentário do vídeo, né, eu peço que os irmãos mandem para mim suas perguntas no WhatsApp. Eu vou ter a maior alegria, maior satisfação em respondê-los. Mas eu sei que em poucos minutos é insuficiente para falar de algo tão grandioso como o Espírito Santo e a sua obra. Mas os irmãos já me ouviram pregar diversas e diversas vezes a respeito dessa obra do Espírito Santo. Por isso que eu quero complementar essa aula respondendo às perguntas e os questionamentos de cada um de vocês. Ok? Sintam-se à vontade para me questionar, para colocar seus comentários, para me procurar no WhatsApp, e eu terei a grata satisfação de explicar melhor o conteúdo dessa aula. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, agradeço de todo o coração. Poder falar com os meus irmãos, poder orientá-los com relação ao que cremos é maravilhoso. Rogo que o Senhor continue nos dando vontade para estudar, para aprender, para buscar mais de Ti e crescermos em graça e em conhecimento. Em nome de Jesus, aplique essa palavra ao coração dos meus irmãos nessa manhã, que eles sejam rica e abundantemente edificados, para a glorificação do Teu próprio nome. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, de um restante de dia abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe.